Na festa de aniversário da minha mãe, ela olhou para mim e lançou um comentário cortante. Álvaro, nunca vais estar à altura do teu irmão. O César é que cuida desta família. Levantei-me, com o coração a bater forte, e respondi à altura. Se é assim, a partir de agora, deixa o César pagar todas as contas. Não envio mais um cêntimo. A sala ficou em silêncio. Os olhos dos meus pais abriram-se de choque. Que dinheiro? Nunca recebemos um tostão teu. Tirei o telemóvel, abri os extratos bancários, e a verdade que se revelou deixou toda a família atônita. O meu nome é Álvaro Oliveira, nascido e criado em Chaves, Trás-os-Montes, uma pequena cidade aninhada entre colinas verdejantes, onde todos se conhecem como as palmas das mãos e as histórias de família são partilhadas em jantares simples. Mas a minha infância não foi esse quadro acolhedor. Foi uma longa série de dias passados à sombra de comparações injustas, onde eu era sempre o que ficava aquém, e o meu irmão mais novo, César, era a estrela brilhante que ninguém conseguia igualar. Desde pequeno, habituei-me a ser empurrado para o lado, como se fosse apenas um personagem secundário na história da minha própria família. O César, 4 anos mais novo, nasceu com um carisma estranho. Vivo, eloquente e habilidoso a encantar os adultos com sorrisos radiantes ou piadas oportunas, era o verdadeiro filho dourado, mimado pelos nossos pais e parentes como um tesouro. Em todas as reuniões, todos os olhares se voltavam para o César, enquanto eu ficava sentado, à espera de uma pergunta ou uma palavra amável que raramente chegava. O meu pai, Gonçalo Oliveira, era mineiro, trabalhando dia após dia em túneis escuros e sujos, voltando para casa com o rosto coberto de pó e mãos calejadas. Era um homem de poucas palavras, mas quando falava, era muitas vezes para elogiar o César. A minha mãe, Mônica Oliveira, trabalhava como contabilista numa empresa local, sempre ocupada com livros de contas e faturas, mas ainda arranjava tempo para se gabar aos vizinhos do filho esperto. Não queriam magoar-me, eu sei, mas o favoritismo acumulou-se ao longo do tempo como camadas de pó agarradas à pele do meu pai. Os meus pais muitas vezes me ignoravam por razões que pareciam razoáveis, mas que eram apenas desculpas para justificar o seu viés. Eu era quieto, reservado e não particularmente bom em conversas leves, tropeçando muitas vezes ao tentar falar com parentes, enquanto o César fazia uma sala inteira rebentar em gargalhadas com uma única piada. O meu desempenho acadêmico era decente, mas nunca me trouxe grandes prêmios ou medalhas para exibir. O César, por outro lado, era constantemente elogiado por participar em todo o tipo de atividades, desde o futebol juvenil até atuações escolares, coisas que o faziam destacar-se e atrair atenções. Eu adorava ler ficção científica e mexer em tecnologia, passando horas em frente a um computador velho que o meu pai comprou num mercado de segunda mão, desmontando-o para entender como funcionava. Mas, para os meus pais, isso era apenas seco ou enterrar o nariz em computadores, como se os meus interesses fossem um defeito a corrigir. Essas comparações repetidas tornaram-se uma ferida latente no meu coração, não sangrando, mas doendo em noites tardias. Tens de aprender com o teu irmão, dizia o meu pai sempre que eu trazia o boletim para casa, embora as minhas notas fossem estáveis, insignificantes para eles comparadas aos elogios que o César recebia. Sentia-me como uma sombra atrás do meu irmão, uma silhueta fraca que ninguém notava ou precisava. Não guardava rancor ao César, ele era o meu irmãozinho e eu amava-o com afeto genuíno de irmão. Mas cada comparação empurrava-me mais para dentro, construindo uma parede invisível para proteger o meu coração frágil. Uma memória ainda me assombra até hoje. Numa tarde de Natal, a família reunida à volta da árvore, o César cantou uma canção natalícia e ganhou uma salva de palmas. Eu fiquei sentado, segurando um presente caseiro, uma pequena lâmpada LED que construíra com peças sobressalentes, esperando que os meus pais gostassem. Quando o apresentei, a minha mãe olhou de relance e disse: "Devias passar mais tempo a brincar com o teu irmão em vez de mexer nestas coisas inúteis." Acenei com a cabeça, engoli as lágrimas e retirei-me para o quarto. Na escuridão, perguntei-me se algum dia seria bom o suficiente aos olhos deles, se seria sempre aquela sombra. A minha infância passou em momentos como estes, ensinando-me que o amor familiar é por vezes injusto,
e que feridas invisíveis podem cortar mais fundo do que qualquer lâmina. Encontrei consolo em livros e tecnologia, onde ninguém me comparava a ninguém, mas no fundo, ainda ansiava pelo dia em que os meus pais me olhariam, me veriam verdadeiramente e perceberiam que eu não era a sombra do César, mas o Álvaro, uma pessoa com o seu próprio valor, quieto e diferente, embora fosse. Ao entrar na adolescência, pensei que as coisas mudariam, que encontraria o meu próprio canto do céu, onde poderia brilhar à minha maneira. Mas não. A sombra do César pairava maior e mais escura do que nunca, e os meus anos no secundário só aprofundaram a sensação de que era invisível na minha própria família e no mundo à minha volta. No Liceu de Chaves, eu era ainda o Álvaro quieto e reservado, com poucos amigos próximos. Não era o tipo que se integrava facilmente nos corredores barulhentos, nos grupos de amigos a rir juntos ou nos bailes da escola. Tudo isso me parecia estranho. Preferia sentar-me sozinho na biblioteca, folheando livros de eletrônica, ou no laboratório de informática, digitando as minhas primeiras linhas de código nos PCs obsoletos da escola. Encontrava alegria em desvendar circuitos ou escrever pequenos programas. Mas essa alegria era só minha. Para os meus colegas, eu era apenas aquele miúdo esquisito colado ao computador. Para os professores, era um aluno bom, mas sem destaque, nunca me sobressaindo. O César era o oposto. Como uma estrela pop entre os alunos, juntou-se à equipa de futebol, apresentou eventos escolares e sempre sabia como fazer as pessoas rir. Os professores adoravam o César, não só pela energia, mas pela habilidade em encantar adultos. Uma vez, ouvi o meu professor titular falar com a minha mãe numa reunião de pais e professores. O César é mesmo um aluno excepcional, sempre cheio de energia. A minha mãe acenou radiante, como se o elogio fosse para ela. Quanto a mim, o professor mencionou-me de passagem. O Álvaro vai bem, mas precisa de ser mais extrovertido. Fiquei sentado no canto da sala, ouvindo a minha mãe concordar, e senti como se outra pedra caísse no meu peito. Em casa, as comparações continuavam mais afiadas do que nunca, como se os meus pais estivessem determinados a gravar em mim que nunca estaria à altura do César. Olha para o teu irmão, dizia o meu pai, a voz cheia de orgulho, sempre que o César trazia para casa uma medalha de futebol ou um elogio de professor. Esse tipo de energia é que leva ao sucesso. Tu continuas tão quieto, o que vais conseguir? A minha mãe era mais suave, mas as palavras cortavam mais fundo. Álvaro, precisas de aprender a falar, a conectar-te como o teu irmão. Se não fores bom com pessoas, vai ser difícil ires longe na vida. Eu apenas acenava, nunca discutindo, mas cada palavra era como mais um corte numa ferida antiga, fazendo-a sangrar em silêncio. Não é que não tentasse. Trabalhava discretamente na escola, mantinha notas estáveis e alimentava o sonho de me tornar engenheiro. Adorava a engenharia, a forma como os circuitos se conectavam, como linhas de código criavam um sistema a funcionar suavemente, tudo lógico e sem julgamentos. Nesse mundo sentia que tinha valor. Comecei a pesquisar universidades, especialmente a Universidade de Coimbra, conhecida pelo seu programa de engenharia reputado. Sonhava com o dia em que estaria num laboratório, criando algo meu, provando que não precisava de ser como o César para ter sucesso. Mas guardava esse sonho para mim, porque sempre que mencionava engenharia, a minha mãe abanava a cabeça. De que servem essas máquinas? Devias aprender a comunicar como o teu irmão. Uma vez, decidi tentar mudar. Juntei-me ao clube de ciências da escola, esperando fazer algo que orgulhasse os meus pais. O meu grupo construiu um pequeno foguete modelo e fomos escolhidos para apresentá-lo na feira de ciências da escola. Preparei-me, nervoso, pensando que desta vez os meus pais me veriam de forma diferente. Mas no dia do evento, o César tinha um jogo importante de futebol, e ambos os meus pais foram torcer por ele. Fiquei no palco, apresentando o nosso foguete, olhando para o público e vendo os lugares deles vazios. Mais tarde em casa, a minha mãe só disse: estava ocupada a ver o jogo do teu irmão. Da próxima, avisa com antecedência para eu planear. Acenei, mas no fundo, sabia que não haveria próxima vez. Quando recebi a carta de aceitação da Universidade de Coimbra para o programa de Engenharia Eletrotécnica, senti como se um raio de luz perfurasse o longo túnel escuro da minha vida. Parado aos portões da universidade,
Olhando para as salas de aula imponentes e laboratórios modernos cheios de equipamentos de ponta, disse a mim mesmo: é aqui que pertenço. A universidade não era só uma oportunidade para aprender. Era um lugar onde esperava moldar quem eu era, sair da sombra do César e provar que tinha valor, mesmo que de forma diferente. Os meus primeiros dias em Coimbra foram como um homem sedento a encontrar um riacho. Mergulhei nos estudos com fervor, deliciando-me com o tempo no laboratório, mexendo em circuitos complexos ou escrevendo linhas de código que faziam um pequeno sistema funcionar suavemente. Cada vez que um programa meu executava com sucesso com "Olá Mundo" a piscar no ecrã, o meu coração acelerava, como se tivesse criado um mundo meu. Não precisava de audiência ou aplausos, só o conhecimento de que me aproximava do sonho de ser engenheiro. Enquanto me enterrava em tarefas e empregos a tempo parcial para pagar as propinas, o César seguiu um caminho completamente diferente. Desistiu da universidade após apenas um ano, declarando que a escola era restritiva e não para alguém como ele. Em vez disso, atirou-se a negócios freelance, perseguindo empreendimentos que soavam grandiosos, mas vagos. Ligava frequentemente para casa, contando aos nossos pais histórias de ideias de investimento, conexões de alto nível com empreendedores da cidade ou planos que mudariam a vida. Sempre que visitava, o César aparecia como uma estrela, vestido com camisas novas impecáveis, com o telemóvel mais recente e contando histórias de grandes contratos que estava prestes a assinar. Olhava para ele perguntando-me de onde vinha o dinheiro quando não tinha um emprego estável. Os nossos pais, como se seguissem um guião familiar, continuavam a favorecê-lo, admirando-o, chamando-lhe um empreendedor visionário. O César ousa sair e arriscar, dizia o meu pai, a voz cheia de orgulho, enquanto eu ficava quieto, segurando o copo de água. Mas tu, Álvaro, só num emprego normal, o que vais conseguir? Precisas de aprender com o teu irmão e sonhar grande. Essas palavras eram como sal numa ferida antiga, fazendo-a sangrar em silêncio. Queria gritar que trabalhava duro, que todos os meses poupava para pagar propinas, renda e livros técnicos caros, mas ficava calado, como sempre, sabendo que falar não mudaria nada. O que mais doía era como os meus pais apoiavam o César sem pensar nas minhas lutas. Para iniciar os empreendimentos, o César pedia-lhes dinheiro frequentemente, às vezes para uma app tecnológica promissora, outras para jantares caros com parceiros de negócios. Os meus pais não hesitavam em mergulhar nas poupanças ou até pedir empréstimos para lhe dar. O César precisa desta oportunidade para subir, dizia a minha mãe, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Entretanto, eu tinha de me desenrascar na universidade. Propinas, renda, comida, livros, tudo dependia de empregos a tempo parcial exaustivos. Trabalhei como empregado num café, lavei louça num restaurante e ocasionalmente arranjava computadores para colegas de residência para ganhar uns euros extras. Uma vez liguei hesitante à minha mãe para pedir uma pequena quantia para comprar um livro técnico obrigatório para uma disciplina. Ela suspirou ao telefone. As coisas estão apertadas, Álvaro. Acabei de enviar dinheiro ao César para o negócio dele. Tens de te arranjar. Desliguei, sentei-me no quarto alugado, olhei para a pilha de livros de segunda mão na secretária e disse a mim mesmo que tinha de tentar mais. Os meus anos na universidade foram como viver como uma máquina, correndo entre estudos, trabalho e a perseguição do sonho de engenharia. Mantive notas altas e ganhei um estágio numa pequena empresa de tecnologia em Coimbra, onde trabalhei ao lado de engenheiros reais. Excitado, partilhei a notícia com os meus pais ao telefone, esperando que ficassem orgulhosos, mas a minha mãe só murmurou: "Isso é bom, Álvaro, continua independente." Parei de partilhar depois disso, confidenciando apenas a uns poucos amigos próximos da escola que entendiam o valor do código que escrevia ou dos circuitos que desenhava. O César, entretanto, continuava a exibir-se nas redes sociais. Fotos dele ao lado de carros elegantes, check-ins em bares chiques ou exibindo relógios caros, com legendas confiantes como "O caminho para o sucesso nunca é fácil." Olhava para esses posts, perguntando-me de onde vinha o dinheiro quando os nossos pais, que passaram a vida a poupar, lutavam para o apoiar. Uma vez ouvi a minha mãe gabar-se a uma vizinha do grande projeto do César, a voz cheia de orgulho, enquanto eu era mencionado apenas como o Álvaro, que está na universidade.
Provavelmente vai ser engenheiro. Mesmo de longe, a sombra do César pesava sobre mim. Cada vez que ligava para casa, a minha mãe falava efusivamente dos planos grandiosos dele, enquanto eu recebia perguntas perfunctórias. Como vai a escola? Estás bem? Respondia brevemente, sabendo que não se importavam verdadeiramente. Ainda amava a minha família e preocupava-me com o César, mas a sensação de ser ignorado empurrava-me para mais longe. Dizia a mim mesmo que provaria o meu valor, não através de gabarolices, mas do que conseguia. Queria tornar-me um engenheiro habilidoso, construir uma vida estável, não para ofuscar o César, mas para ser eu mesmo, o Álvaro, uma pessoa com o seu próprio valor, quieto e diferente embora fosse. Após 4 anos exaustivos na Universidade de Coimbra, formei-me em Engenharia Eletrotécnica e recebi uma oferta de emprego numa empresa de tecnologia em Lisboa. Segurando aquela carta de oferta na mão, senti como se o mundo inteiro se abrisse à minha frente. Lisboa era uma cidade vibrante, longe da quietude de Chaves, com arranha-céus imponentes, cafés modernos e uma comunidade tecnológica em expansão. O meu novo emprego como engenheiro de software permitia-me trabalhar em projetos excitantes ao lado de colegas apaixonados. O meu rendimento era decente, suficiente para viver confortavelmente em Lisboa, mas escolhi viver frugalmente. Aluguei um pequeno apartamento, comia refeições simples e destinava a maior parte do salário a pagar os empréstimos estudantis que ainda restavam dos anos na universidade. Não precisava de carros chiques ou roupas caras, coisas que o César sempre exibira. Para mim, a estabilidade era o mais precioso, algo que conquistara através de turnos exaustivos a tempo parcial e noites sem dormir a estudar. Queria construir uma vida sólida, não só para mim, mas para que um dia os meus pais me olhassem com orgulho. Mas então, uma chamada da mãe mudou tudo. O pai, após anos a trabalhar nas minas, teve de se reformar cedo devido à saúde em declínio. Os anos a respirar pó tinham cobrado o seu preço nos pulmões, e o médico aconselhou-o a evitar qualquer trabalho pesado. A mãe, habituada ao emprego de contabilista, passou a trabalhar a tempo parcial devido à idade e ao estresse. O rendimento da família caiu a pique, ao ponto de a mãe ter de contar cada cêntimo para cobrir as despesas mensais. Ouvir a voz dela ao telefone, cheia de preocupação ao falar de contas de luz e custos de medicação do pai, fez-me doer o coração. Decidi enviar dinheiro para apoiar os meus pais todos os meses. Não foi uma decisão fácil. A vida em Lisboa não era barata, mas não podia ficar de braços cruzados a vê-los sofrer. Todos os meses, separava uma porção do salário, cerca de 2.500 euros, para os ajudar a sobreviver. Queria fazer isso discretamente, sem fazer os meus pais sentirem que me gabava ou fazia algo grandioso. Havia um problema, porém. Os meus pais, especialmente a mãe, não eram hábeis com transferências bancárias, estavam habituados a dinheiro vivo, e sempre que mencionava apps bancárias, a mãe queixava-se que era complicado demais. Pensei no César, que ainda vivia em Chaves, perto dos nossos pais. Liguei-lhe, propondo o que achava ser uma solução conveniente. Transferia o dinheiro para a conta dele, e ele levantava em numerário para entregar diretamente aos nossos pais. É rápido e simples, disse eu. E o César concordou imediatamente, a voz cheia de entusiasmo. Não te preocupes, mano, eu trato disso. Confiava no César. Apesar do estilo de vida chamativo e da ocasional irresponsabilidade, ainda o via como o meu irmãozinho, alguém que não faria nada para prejudicar a família. Todos os meses, transferia diligentemente o dinheiro, incluindo uma nota na descrição da transação, para os pais. Não verificava nem perguntava à mãe se recebera o dinheiro, porque assumia que era dado adquirido. Só queria que vivessem mais confortavelmente e queria fazê-lo em silêncio, sem ninguém saber que eu estava por trás. Dizia a mim mesmo que os meus pais nunca reconhecessem os meus esforços, pelo menos cumpria o meu dever como filho. Em Lisboa, a minha vida ia se encaixando gradualmente. O emprego como engenheiro de software não só proporcionava um rendimento estável, como me trazia alegria genuína. Adorava as manhãs no escritório, bebendo café preto, codificando a janela com vista para as ruas movimentadas. Mas mesmo longe de casa, a responsabilidade para com os meus pais permanecia uma parte inseparável de mim. Após decidir enviar 2.500 euros todos os meses aos meus pais através da conta do César, continuei o meu trabalho e vida em Lisboa com a mentalidade de que fazia o certo, em silêncio.
Imaginava a minha mãe a usar esse dinheiro para comprar remédios para o pai, arranjar o telhado com goteiras ou simplesmente viver mais à vontade. Não ligava para verificar por que confiava no César, o meu irmão mais novo com quem crescera nos dias em Chaves, para cuidar da família em meu nome. Essa confiança, olhando para trás, foi talvez o meu maior erro. Ocasionalmente ligava para casa e ouvia a mãe queixar-se do custo de vida. "Os remédios do teu pai são tão caros, Álvaro", dizia ela, a voz cheia de preocupação. "O telhado tem goteiras outra vez. Custou 1.000 euros a arranjar." Nesses momentos, o meu coração apertava-se. Aumentava o montante enviado. Às vezes 2.700, às vezes 3.000 euros. Mesmo que significasse cortar nas minhas despesas em Lisboa, comendo menos fora, saltando saídas com colegas. Não me queixava, porque achava que fazia o certo. Só queria que os meus pais vivessem confortavelmente, livres das preocupações dos anos em que pouparam para nos criar. Mas enquanto eu vivia frugalmente, o César tornava-se cada vez mais extravagante. Através das redes sociais, via-o exibir um carro novo, um SUV reluzente e um relógio de marca a brilhar no pulso, em fotos tiradas em bares chiques. Postava estados cheios de confiança. Grande trabalho, grande vida. Olhava para esses posts e perguntava-me de onde vinha o dinheiro, já que ainda fazia freelance com projetos nunca claros. Mas afastava as dúvidas, dizendo a mim mesmo que talvez tivesse finalmente tido sucesso, que os investimentos tinham resultado. Não queria pensar mal do meu irmão, embora às vezes uma voz pequena na cabeça me avisasse que algo não batia certo. No meio dos meus dias atarefados em Lisboa, a Paula entrou na minha vida como um raio de sol quente. Trabalhava no departamento de marketing da empresa, com um sorriso radiante e olhos que sabiam ouvir. Começamos com conversas curtas durante as pausas para almoço, onde eu falava desajeitadamente de um bug de código teimoso e ela partilhava detalhes de uma nova campanha publicitária. Gradualmente, cafés após o trabalho aproximaram-nos. A Paula não era só uma namorada, era a minha primeira confidente verdadeira. Ajudava-me a esquecer os dias de trabalho exaustivos, as noites sem dormir preocupando-me com dinheiro e a tristeza persistente de ser comparado ao César. Uma noite, sentados num banco de parque sob a luz suave dos candeeiros, contei-lhe sobre a minha infância em Chaves, sobre viver à sombra do César e sobre enviar dinheiro aos meus pais através dele. A Paula ouviu sem julgar. Depois pegou na minha mão e disse: "Álvaro, estás a fazer uma grande coisa ao cuidares dos teus pais, mas precisas de ser mais transparente. Deixa-os saber que és tu quem envia o dinheiro para verem o teu coração." Sorri e afastei a ideia. "Não é preciso. Só quero que seja simples, discreto." A Paula abanou a cabeça, os olhos cheios de preocupação. "Confias demais no César, tem cuidado. Nem todos são como parecem." Os nossos encontros com a Paula tornaram-se um bálsamo curativo. Levava-me a espetáculos de música ao vivo em bares pequenos, ensinava-me a dançar apesar da minha falta de jeito e cozinhávamos jantares simples no meu apartamento. Uma vez, quando estava exausto de um projeto no trabalho, a Paula apareceu com um prato de bolinhos caseiros e sentamo-nos a ver um filme de comédia, rindo até doer a barriga. "Não precisas de ser como mais ninguém", disse ela encostando a cabeça ao meu ombro. "És o Álvaro, e isso basta." Esses momentos faziam-me sentir mais leve, como se a sombra do César se dissipasse lentamente, substituída pelo calor do amor da Paula. Mas o conselho dela sobre transparência ficou na minha mente. Não queria acreditar que o César pudesse fazer algo errado, mas os posts chamativos dele, o carro novo, as festas luxuosas começavam a despertar um desconforto vago em mim. Não sabia que esse sentimento me levava para uma verdade dolorosa, uma verdade que explodiria na festa de aniversário da minha mãe, onde a minha confiança seria destruída e tudo o que achava saber sobre a minha família seria virado do avesso. A festa do 65º aniversário da minha mãe foi a primeira vez que regressei a Chaves após quase um ano atarefado em Lisboa. Queria fazer algo verdadeiramente especial para a celebrar. Passei semanas a preparar um presente, uma câmara digital compacta, fácil de usar com ecrã grande e botões simples, perfeita para a mãe, que uma vez mencionara querer capturar momentos familiares e as margaridas no jardim.
Fui a uma loja de eletrônica em Lisboa, testando cada modelo, pesando cuidadosamente as marcas. A Paula, a minha namorada, até me ajudou a verificar as funcionalidades, garantindo que a mãe adoraria. A tua mãe vai adorar isto, disse a Paula com um sorriso, os olhos a brilhar, enquanto embrulhávamos o presente em papel verde, a cor favorita da mãe, e escrevíamos um cartão. Parabéns, mãe, do Álvaro e da Paula. A Paula concordou em vir comigo a Chaves, não só para a festa, mas para conhecer a minha família. Estava mais nervoso do que nunca. Era a primeira vez que levava uma namorada para casa e queria que a família visse que eu era diferente agora. Um Álvaro maduro com um emprego estável, uma vida respeitável e uma parceira maravilhosa. No voo de Lisboa, sentei-me ao lado da Paula, olhando pela janela do avião para as nuvens brancas a flutuar. Ela segurou a minha mão e sussurrou: não te preocupes, vai correr tudo bem, estou ansiosa por conhecer os teus pais, mesmo que sejam um pouco tendenciosos, como disseste. Sorri, mas o coração pesava-me. Contar a Paula sobre a minha infância, sobre a sombra do César, sobre ser constantemente comparado a ele, mas ainda esperava que esta festa fosse uma oportunidade para consertar as coisas, para os meus pais me verem de forma diferente, sem o compararem a ele. A viagem do aeroporto para Chaves levou-nos por estradas familiares, onde as colinas verdejantes se erguiam em silêncio, como memórias de infância. A nossa velha casa familiar apareceu, com o alpendre ligeiramente lascado, telhas envelhecidas e o pequeno jardim da mãe florido com margaridas amarelas. Saí do carro, respirei fundo, inalando o cheiro de relva úmida e o ar de casa. A Paula sorriu, puxando a mala pequena, parecendo tão natural, como se pertencesse ali. Abracei a mãe, notando que estava mais magra do que da última vez, o cabelo com mais fios prateados. O pai sentava-se numa poltrona na sala, tossindo algumas vezes, o rosto pálido dos anos nas minas, mas conseguiu sorrir ao ver-me. Apresentei a Paula e a mãe abraçou-a, dizendo: entra, não sejas tímida. A Paula sorriu, respondendo calorosamente: obrigada, ouvi tanto sobre si do Álvaro. O César apareceu pouco depois, saindo da cozinha num fato azul marinho afiado, camisa branca e um relógio reluzente no pulso. Deu-me uma palmada no ombro, rindo alto. Voltaste, hein? Ainda o tipo da tecnologia, nunca mudas. Sorri de volta, tentando não notar o olhar da mãe, que passou brevemente por mim antes de se fixar no César, como se nos comparasse. A Paula sussurrou-me: o teu irmão sabe mesmo roubar as atenções. Acenei, sem dizer nada. A festa decorreu na sala, decorada com fitas douradas e balões. A mesa de jantar estava carregada de bolos, biscoitos caseiros e um vaso de margaridas que a mãe colhera do jardim. Parentes reuniram-se e a sala encheu-se de risos e conversas. Havia a tia Linda, que sempre bajulava o César, o tio Francisco, que adorava contar histórias da juventude, e alguns vizinhos próximos. A Paula integrou-se rapidamente, conversando animadamente com a tia Linda sobre o emprego de marketing em Lisboa, sobre desenhar uma campanha publicitária para a empresa. Olhei para ela sentindo uma mistura de orgulho e inquietação. Queria que a família visse a Paula não só como a minha namorada, mas como alguém que me entendia, que me fazia sentir valorizado. Mas então, como num guião familiar, a conversa virou-se para o César. A tia Linda, a meio de um gole de chá, virou-se para ele, a voz cheia de admiração. César, és um filho tão dedicado, envias dinheiro aos teus pais todos os meses, certinho como um relógio. Esta família tem sorte em ter-te. Outros acenaram, juntando-se. Exatamente. Este rapaz sabe cuidar da família, não como alguns que só vivem para si. O meu coração apertou-se. A Paula apertou a minha mão por baixo da mesa, os olhos dizendo: não deixes que te afete. A mãe, como se deitasse gasolina na fogueira, olhou para mim com olhos de reprovação. Álvaro, por que não pode ser nem uma fração como o César? Devias aprender com ele. O César cuida de toda esta família, sabes disso? As palavras dela, afiadas como uma faca, cortaram fundo em feridas que tentara enterrar durante anos. A Paula apertou mais a minha mão, sussurrando: mantenha calma, Álvaro. Não os deixes magoar-te. Mas não conseguia manter a calma mais. Anos a aguentar, anos a ouvir comparações, anos a enviar dinheiro em silêncio, sem reconhecimento. Tudo explodiu dentro de mim como um fogo incontrolável.
Levantei-me abruptamente, a cadeira de madeira raspando alto, sobressaltando todos. A minha voz tremia, mas era resoluta. Se é assim, a partir de agora, deixa o César tratar de todas as contas. Paro de enviar dinheiro. A sala ficou em silêncio, como se o ar tivesse sido sugado. Os olhos dos meus pais abriram-se de choque. O pai, a voz rouca da doença, falou: "Que dinheiro? Nunca recebemos nada teu." A mãe acenou, o tom afiado: "Álvaro, não digas disparates. Estás longe, a trabalhar. Nunca te preocupas conosco. Quando é que enviaste dinheiro?" Senti o sangue subir à cabeça, uma mistura de dor e raiva. A Paula olhou para mim, os olhos preocupados, mas apoiantes. Respirei fundo, tirei o telemóvel do bolso e abri a app bancária. Os meus dedos percorreram o histórico de transações, cada linha clara como o dia. 2.500 euros todos os meses, às vezes 2.700, às vezes 3.000, todos transferidos para a conta do César com a nota para os pais. Mostrei o ecrã para todos verem, a voz calma, mas gélida. "Aqui, nos últimos 2 anos, todos os meses, enviei dinheiro ao César para vos dar. Dizem que não me importo? Então, o que é isto?" A sala ficou em silêncio mortal. A boca da mãe abriu-se, as mãos tremendo como se quisesse tocar no ecrã. O pai endireitou-se, os olhos esbugalhados, a voz rouca: "Álvaro, isto é verdade?" Os parentes começaram a murmurar, os olhares admirados para o César virando-se para a suspeita. A tia Linda murmurou: "Meu Deus, o que se passa?" O tio Francisco, geralmente quieto, virou-se para o César, o tom severo: "César, o que é isto?" A Paula, incapaz de ficar calada mais, levantou-se, a voz suave mas clara: "O Álvaro trabalhou tanto para cuidar desta família, não queria gabar-se, mas acho que todos precisam de saber a verdade. Enviou dinheiro todos os meses, mesmo tendo de viver frugalmente em Lisboa, trabalhando dia e noite para o ganhar. Não entendo por que houve tal mal-entendido." Olhou para mim, os olhos dando-me força, mas também cheios de preocupação. "Não estás errado, Álvaro. Eles precisam de saber a verdade, por mais dolorosa que seja." A pequena sala da nossa casa em Chaves, outrora cheia de risos e memórias de infância, agora parecia um palco tenso para uma peça dramática. A luz da lâmpada do teto projetava sombras nos rostos atônitos de todos os presentes. As fitas douradas e balões da festa de aniversário da mãe pareciam deslocados na atmosfera pesada. A mãe foi a primeira a quebrar o silêncio, a voz tremendo, quase quebrando: "César, disseste-me que esse dinheiro era teu, que estavas a prover-nos." Olhou para o César, os olhos cheios de dor e choque, como se uma parte do mundo em que acreditara tivesse desabado. O César baixou a cabeça, o rosto corado, as mãos cerradas em punhos. Não disse nada, sentado como uma criança apanhada em falta. Fiquei a olhar, o coração a bater forte, não de raiva, mas de uma dor mais profunda, a dor de perceber que o meu irmão mais novo, em quem confiara completamente, traíra essa confiança. A Paula olhou para a minha mãe, os olhos sinceros mas sérios. "O Álvaro ama esta família e não merece ser mal entendido assim." As palavras dela eram como uma brisa fresca, acalmando a tempestade de emoções dentro de mim. O pai, a voz rouca da doença, olhou para o César e perguntou: "Fala, César, o que se passa com esse dinheiro? O que fizeste com o que o teu irmão enviou?" O tom não era zangado, mas carregava uma desilusão profunda, como se tivesse perdido algo precioso. O César ergueu a cabeça, os olhos desviando-se, depois gaguejou: "Eu não quis, pai, só peguei emprestado por um bocado. Ia devolver depois." Respirou fundo e, finalmente, incapaz de suportar o peso dos olhares fixos nele, confessou: "Guardei a maior parte do dinheiro. Só vos dei um pouco, uns centenas de euros por mês, para pensar em que eu cuidava da família. Precisava do dinheiro para pagar dívidas, para manter as aparências. Não queria que ficassem desiludidos comigo." A sala caiu em silêncio outra vez, mas desta vez um silêncio mais pesado, como se todos tentassem digerir a confissão do César. Todos aqueles meses em que poupara, vivera frugalmente, trabalhara horas extras para enviar dinheiro para casa aos meus pais, tudo fora uma ferramenta para o César manter a imagem de filho dedicado. Olhei para ele, procurando um vestígio do irmãozinho que me perseguia no quintal para jogar bola, que partilhava comigo um biscoito feito pela mãe. Mas à minha frente estava agora um jovem, o rosto corado de vergonha e os olhos evitando os meus.
A Paula, ao meu lado, falou gentilmente para a sala. O Álvaro não queria fazer disto um grande assunto, só queria que os pais vivessem bem sem preocupações. Mas acho que daqui para a frente as coisas precisam de ser mais claras. O Álvaro merece ser reconhecido não pelo dinheiro, mas pelo coração. Virou-se para mim, os olhos suaves. Fazes-me orgulhosa, Álvaro. Sei que não querias gabar-te, mas hoje precisavas de falar para te protegeres. As palavras dela eram como uma brisa fresca, aliviando a tempestade de emoções dentro de mim. Mas também me recordavam que, se tivesse ouvido o conselho dela desde o início, as coisas talvez não tivessem chegado tão longe. O César, após um longo silêncio, finalmente falou, a voz tremendo. Álvaro, desculpa, não quis magoar-te, só meti-me em dívidas. Os meus projetos não eram como eu dizia. Perdi dinheiro, acumulei dívidas e precisava do dinheiro para manter as aparências, para a mãe e o pai não ficarem desiludidos. Baixou a cabeça, a voz engasgada. Errei, não pensei que chegasse a isto. A confissão dele deixava-me tanto zangado como com pena. Zangado porque mentira e me usara, com pena porque era o meu irmão, e sabia que ele também era vítima das expectativas que colocara em si mesmo. A verdade sobre o César veio lentamente à luz. Os grandes projetos de que se gabava nas redes sociais, o SUV, o relógio de marca, as festas luxuosas, tudo financiado por empréstimos, dívidas e pior, o dinheiro que eu enviara para os nossos pais, usara a maior parte para sustentar o estilo de vida chamativo, dando aos pais apenas algumas centenas de euros por mês, o suficiente para pensarem que era o filho dedicado. Olhei para ele, o coração dividido entre dor e desilusão, mas mais do que tudo, percebi que a distância entre nós não era só de personalidade, era de honestidade. A mãe cobriu o rosto, soluçando, agarrou a minha mão, a voz tremendo. Álvaro, desculpa tanto, não sabia que fazias tanto, errei todos estes anos. O pai, a voz rouca, olhou para mim com olhos cheios de arrependimento. Errei, Álvaro, sempre pensei que não te importavas com a família, que o César era quem nos olhava. Nunca imaginei que tu... Calou-se, como se não encontrasse palavras. Vi os olhos dele avermelharem, e pela primeira vez na vida, senti que me via verdadeiramente, não como a sombra do César, mas como o seu filho. Os parentes na sala, da tia Linda ao tio Francisco, começaram a murmurar. A tia Linda, que sempre elogiara ao César, pousou quietamente a chávena de chá, os olhos confusos. O tio Francisco olhou para mim, a voz baixa. Álvaro, não fazia ideia que fazias tanto em silêncio, sempre pensei. Não terminou, mas os olhos dele, pela primeira vez, tinham um respeito que nunca vira antes. Uma vizinha sussurrou. Afinal, o Álvaro é que carrega a família? Quem diria? Olhei para todos, o coração dividido entre dor e alívio. A verdade saíra, mas não trazia a alegria que esperara. Só queria que os meus pais vivessem bem, livres de preocupações. Mas agora percebia que a minha confiança fora traída e a família estivera nublada por mentiras e favoritismo. O César ergueu os olhos, cheios de remorso. Álvaro, vou devolver o dinheiro, prometo, vou corrigir. Mas não sabia se essa promessa era de confiança. Só sabia que, a partir desse momento, tudo na nossa família mudara para sempre. Respirei fundo, tentando manter a voz calma. Mãe, pai, comecei, o olhar varrendo a sala. Não queria que as coisas chegassem a isto. Tudo o que sempre quis foi que vivessem bem sem preocupações, mas o que acabou de acontecer fez-me repensar tudo. Não posso continuar como antes. A mãe olhou para mim, os olhos ainda cheios de lágrimas, como se quisesse dizer algo, mas ergui a mão para a parar. Precisava de dizer tudo para estabelecer limites que nunca ousara considerar antes. Se quiserem que continue a apoiar-vos, disse, a voz lenta mas resoluta, tenho condições. Primeiro, não quero ouvir mais comparações entre mim e o César. Vivi toda a vida à sombra dele e estou cansado. Sou o Álvaro, não uma versão menor do César. Olhei para a mãe, depois para o pai, os olhos não zangados mas firmes. Segundo, daqui para a frente, todas as despesas precisam de ser transparentes. Envio o dinheiro diretamente para vós, ou pago as contas eu mesmo. Preciso de saber que o meu dinheiro é usado para o fim pretendido. E terceiro, o César precisa de contribuir também, se quer ser parte desta família. Precisa de assumir responsabilidade, não só fazer promessas vazias.
A sala caiu em silêncio. A mãe acenou lentamente, lágrimas ainda correndo pelas faces. Álvaro, concordo, disse, a voz engasgada de emoção. Errei ao comparar-te ao teu irmão, prometo. Não volto a fazer. Só queria que a família fosse harmoniosa, mas cometi tantos erros. O pai falou também. Concordo, Álvaro. Tens razão. Daqui para a frente tudo será transparente. Não deixamos que isto volte a acontecer. O César, ainda de cabeça baixa, finalmente ergueu o olhar, o rosto corado de vergonha, mas também com um brilho de determinação. Álvaro, sei que errei. Não é só desculpa. Vou tentar corrigir. Vou contribuir, ajudar a mãe e o pai e viver mais responsavelmente. Olhou para mim, os olhos suplicando uma oportunidade. Não quero perder esta família e não quero que penses mal de mim para sempre. As palavras dele, embora não tivesse a certeza absoluta de as poder confiar, amoleceram o meu coração. A Paula, sentada ao meu lado, deu um sorriso tênue e sussurrou. Fizeste bem, Álvaro. Estabelecer limites é necessário e acredito que a tua família vai entender. Virou-se para a mãe, a voz gentil. Senhora, sei que isto é duro, mas o Álvaro só quer justiça e transparência na família. Ele ama-vos tanto a si e ao seu marido. A mãe acenou apertando a mão da Paula, sorrindo como se quisesse dizer algo, mas sem encontrar palavras. O que devia ser uma ocasião alegre tornou-se um ponto de viragem para a nossa família. A mãe, após limpar as lágrimas, levantou-se e abraçou-me com força. Meu filho, estou tão orgulhosa de ti, disse, a voz tremendo. Nunca esquecerei o que fizeste. O pai, incapaz de se levantar, apertou a minha mão, os olhos cheios de gratidão. Senti uma pequena faísca de calor no coração. Não pelo reconhecimento, mas porque pela primeira vez senti o amor da minha família sem nuvens de comparações. A festa de aniversário terminou em silêncio, sem ninguém com disposição para cortar o bolo ou erguer copos num brinde. Os parentes saíram um a um, sussurros sobre o César e a verdade revelada pairando no ar. A Paula segurou a minha mão, os olhos uma âncora estável no meio da tempestade de emoções. Estás bem? Perguntou suavemente. Acenei, mas por dentro sabia que precisava de tempo para processar tudo. A verdade fora exposta, deixando-me com sentimentos mistos. Alívio por finalmente ser visto, mas dor por a confiança no César ter sido destruída. Olhei para a mãe, o pai e o César, a minha família, as pessoas que amava, e perguntei-me se poderíamos curar estas fendas. Nos meses que se seguiram, regressei a Lisboa e continuei o meu trabalho como engenheiro de software, mas com uma nova determinação. Cuidaria dos meus pais, mas nos meus termos, com limites claros. Abri uma conta bancária conjunta com a mãe, ensinando-lhe a verificar o saldo através de uma app, embora ela ainda se queixasse que era complicado demais. Enviei dinheiro diretamente para essa conta, 2.500 euros todos os meses, às vezes adicionando um pouco mais, quando a mãe mencionava despesas inesperadas como arranjar a canalização ou comprar nova medicação para o pai. Mas desta vez, garanti que tudo fosse transparente. Enviava à mãe cópias de recibos, ligava para confirmar que recebera o dinheiro e pedia a verificação dela. Não quero que o passado se repita, disse-lhe ao telefone, a voz gentil, mas firme. A mãe acenou através da videochamada, os olhos cheios de gratidão. Entendo, Álvaro. Não deixo que volte a acontecer. Como prometeram, a mãe e o pai começaram a mudar. Pararam de me comparar ao César, deixando de mencionar o irmão esperto ou o orgulho da família. Em vez disso, a mãe ligava regularmente, perguntando sobre o meu trabalho em Lisboa, sobre os projetos em que trabalhava. Ser engenheiro deve ser duro, não é? Perguntava, a voz curiosa. Pela primeira vez, sentia que ela se interessava genuinamente pelo meu mundo, o mundo de código e circuitos. O pai, apesar da saúde debilitada, começou a contar aos vizinhos sobre o Álvaro, o engenheiro na grande cidade. Uma vez ligou-me, a voz rouca mas quente. Estou orgulhoso de ti, Álvaro. Errei ao não ver isso mais cedo. Essas palavras simples e sinceras eram como um bálsamo, curando as cicatrizes no meu coração. O César, após o incidente na festa, lutou para se reerguer. Admitiu-me que os grandes projetos eram nada mais que apostas falhadas, devia dinheiro a bancos, amigos e até agiotas. Álvaro, esforcei-me tanto para ter sucesso, para orgulhar a mãe e o pai,
disse ao telefone, a voz cheia de arrependimento. Mas segui o caminho errado. Não soube como o confortar, mas aconselhei-o a encontrar um emprego estável e recomeçar. O César acenou e, pela primeira vez, viu levar a promessa a sério. Encontrou trabalho numa oficina de automóveis em Chaves, com um salário modesto, mas suficiente para cobrir despesas e contribuir uma pequena quantia para os nossos pais. Todos os meses, enviava 300 euros para casa, não muito, mas era o seu primeiro esforço real para viver responsavelmente. A mãe contou-me. O César começou a passar mais tempo em casa, ajudando o pai a arranjar a cerca ou levando-me ao mercado. Está a tentar, Álvaro, disse suavemente. Sei que errou, mas acredito que vai mudar. Senti alívio, não só pelas mudanças do César, mas porque finalmente saíra da sombra de comparações que me pesara durante anos. Já não sentia necessidade de competir com ele ou provar o meu valor. Era o Álvaro, um engenheiro de software, um filho, um homem vivendo fiel aos seus valores. O meu trabalho em Lisboa floresceu. Fui promovido a líder de equipa de projetos, guiando um grupo de jovens engenheiros. A Paula estava sempre ao meu lado, apoiando-me em dias atarefados e noites em que me preocupava com a família. Tornou-se uma parte indispensável da minha vida, não só uma confidente, mas uma lembrança de que mereço ser amado e respeitado. Um ano após aquela festa de aniversário fatídica, a Paula e eu decidimos casar. Escolhemos uma pequena igreja nos arredores de Lisboa, com atmosfera acolhedora, luz suave filtrando através de vitrais para bancos de madeira rústicos. A Paula, com o seu sentido de estilo refinado, insistiu em adicionar margaridas brancas, reminiscentes do Jardim da Mãe, e uma banda acústica tocando canções de amor suaves como Não Posso Evitar Apaixonar-me. Queria um casamento simples, mas a Paula transformou-o num dia emocional e inesquecível, com detalhes pequenos que me mantinham a sorrir. Cartões escritos à mão para convidados, uma mesa de sobremesas com biscoitos caseiros e uma cabine de fotos com moldura de madeira gravada com os nossos nomes. Este é o nosso dia, Álvaro, disse, os olhos a brilhar. Mas também um dia para a tua família ver como és feliz. O César compareceu, vestido de forma mais simples do que antes, sem relógios de marca ou fatos chamativos. Abraçou-me dizendo, parabéns, Álvaro, eu estou a tentar ser uma pessoa melhor. Acenei sem trazer o passado, mas no coração esperava que cumprisse a palavra. O casamento foi cheio de alegria, livre de favoritismo ou comparações. Parentes de Chaves, incluindo a tia Linda e o tio Francisco, estiveram lá, e desta vez falavam de mim com respeito genuíno. O Álvaro é mesmo um filho maravilhoso, disse a tia Linda, os olhos não mais fixos no César como outrora. Sorri, sentindo a justiça que esperara toda a vida. Quando a Paula entrou vestida de branco, o meu coração pareceu parar. Parecia um sonho. O cabelo caindo suavemente, os olhos brilhando sob a luz da igreja. A banda tocou uma melodia acústica suave, e ao aproximar-se, pegando na minha mão, soube que isto não era só um novo começo para mim, mas para a nossa família. A cerimônia foi cheia de alegria, livre de favoritismo ou comparações, só amor e reunião. Ao trocarmos votos, olhei nos olhos da Paula e disse, prometo amar-te e estimar-te da forma como me ajudaste a encontrar-me de novo. A Paula sorriu, a voz engasgada de emoção. E eu prometo estar sempre ao teu lado, Álvaro, aconteça o que acontecer. Trocamos alianças e, quando a beijei, aplausos irromperam da família e amigos. Olhei para os meus pais, a mãe limpando lágrimas, o pai sorrindo e o César no canto, acenando ligeiramente como em apoio. A minha família, outrora dividida por favoritismo e mentiras, encontrava lentamente o caminho para o amor, justiça e clareza. Anos depois, a Paula e eu construímos uma vida cheia de alegria. Compramos uma casa pequena em Lisboa, com um jardinzinho, onde a Paula plantou margaridas, como as da mãe em Chaves. Continuei o trabalho na empresa de tecnologia, e a Paula abriu uma pequena consultoria de marketing, onde brilhava com criatividade e paixão. Visitávamos frequentemente os meus pais, levando pequenos presentes. Uma câmara nova para a mãe, uma poltrona confortável para o pai. Os meus pais agora recebiam-nos com sorrisos e histórias não mais centradas no César. Falavam do jardim da mãe, da saúde do pai
e perguntavam sobre a nossa vida em Lisboa. Contanto que sejas feliz, eu sou feliz, dizia a mãe, os olhos livres de qualquer traço de favoritismo. O César, após anos de luta, finalmente encontrou o seu caminho. Pagou as dívidas através do emprego estável na oficina de automóveis e mais tarde abriu uma pequena garagem em Chaves. O negócio correu bem, não os projetos grandiosos de que se gabara outrora, mas suficiente para se orgulhar das conquistas. Continuou a enviar 300 euros por mês aos nossos pais, às vezes adicionando um pouco mais quando podia. Começou a compensar erros passados não só com dinheiro, mas com ações, arranjando o telhado dos pais, levando o pai ao médico ou simplesmente partilhando o jantar com eles. Uma vez ligou-me, a voz sincera: Álvaro, sei que estraguei, mas estou a tentar ser alguém de quem te possas orgulhar. Sorri ao telefone. Continua a tentar, César. Acredito em ti. E pela primeira vez, acreditava mesmo que ele conseguiria. As nossas vidas como irmãos, outrora divididas por favoritismo e mentiras, encontraram um equilíbrio. Já não vivia à sombra do César, e ele já não perseguia expectativas irrealistas. A nossa família, embora não perfeita, aprendera a amar-se de forma justa e transparente. Olhando para trás na minha jornada, do rapaz quieto em Chaves ao homem feliz ao lado da Paula, percebi que os laços familiares só são verdadeiramente fortes quando construídos sobre transparência e justiça. O amor sem justiça deixa de ser refúgio e torna-se uma ferida difícil de curar. Só quando cada pessoa é valorizada pelo que é, uma família perdura como lugar de regresso, em vez de uma sombra que amarra uma vida.